Nesse momento, querido, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 20, dos versos 17 até o versículo de número 38. Atos 20, verso 17 até o versículo de número 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviam para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e o acompanharam até o navio. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra para pregá-la aos corações que aqui estão. Prepare, Senhor, o nosso coração, a nossa mente para receber a semente oriunda do Teu trono de graça, para que ela venha fertilizar em nosso coração, crescer e frutificar. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala-nos através da Tua palavra. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje em dia há uma indiferença reinante no coração do homem em relação à causa do Mestre, seu descaso para com o serviço no reino. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, nós vemos muitos membros que deixaram de fazer o serviço no reino de Deus. E quando eu digo fazer o serviço do reino de Deus, não é o fazer o serviço dentro da igreja especialmente, mas é o fazer o serviço de evangelizar, de discipular, de dar testemunho,
de pregar o reino de Deus. Quando nós fazemos essas coisas, nós fazemos por amor. E quando nós fazemos por amor essas coisas, as coisas que nós também precisamos fazer dentro da igreja, é algo que nos edifica, que nos atrai, que nos abençoa, que nos traz alegria. Às vezes, meus irmãos, nós vemos irmãos apáticos, irmãos que não mais se envolveram com o reino de Deus, irmãos que apenas se assentam nos cultos de vez em quando, para ouvir a palavra de Deus, mas habituaram-se a deixar a escola dominical, os estudos bíblicos, reuniões de oração, e até mesmo os cultos, deixaram de ler a palavra, deixaram de falar com Deus, deixaram de se envolver com as coisas relativas e pertinentes às questões divinas. São servos que começaram a perder este amor, e a Bíblia diz que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriaria, e nós temos visto esse amor esfriando, pessoas que estão colocando coisas à frente das coisas pertinentes ao reino de Deus. Esquecemos de ser servos, somos excelentes profissionais, excelentes empregados, né? Quando nós estamos trabalhando como um empregador, como estamos trabalhando como colaborador numa empresa, podemos ser excelentes, podemos ser excelentes pessoas dentro de casa, no cuidado dos filhos, no cuidado do esposo, no cuidado da esposa, enfim, nós podemos fazer uma série de coisas, mas infelizmente as coisas pertinentes ao reino de Deus vão ficando para trás, vão se afastando das nossas vidas. Amados, há essa indiferença reinante no coração do homem, e a necessidade de conscientizar o homem de suas responsabilidades é algo premente, é algo crucial, é urgente despertar a igreja, homens e mulheres, para voltarem ao primeiro amor, a se dedicarem como dantes se dedicaram ao reino de Deus, com ousadia, com intrepidez, com alegria no seu coração, orgulhosos do que faziam para o Senhor. Parte de um despertamento de alguns pontos direcionados pela palavra de Deus, que o levarão ao amadurecimento da fé. Então nós vemos que parte de um despertamento para dentro do coração dos homens são pontos que nós vamos estudar, que levarão o homem ao amadurecimento na fé. No texto que lemos, meus irmãos, há implícito uma abordagem sobre a conscientização dos servos no serviço do reino. Uma conscientização dos servos no serviço do reino. Paulo, em seu discurso aos presbíteros de Éfeso, reunidos em Mileto, quando ele passava por ali, na sua viagem, ele, como diz, aportou ali em Mileto, e vieram os presbíteros de Éfeso e se reuniram com ele, tipo uma conferência, né? E ele passou uma mensagem muito importante àqueles presbíteros. E ele passou exatamente uma mensagem onde nós podemos perceber nessas palavras que ele estava conscientizando assim os servos do Senhor para serem excelentes no serviço do reino de Deus. Fazer o serviço do reino de Deus com excelência. Amados, é justamente essa conscientização que nos levará a um crescimento espiritual e, consequentemente, combaterá a apatia e a resistência à espiritualidade em nossos corações, que é algo fundamental. Porque há uma apatia no coração do crente,
Há uma apatia no coração daquele que um dia foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eles já não estão mais animados a trabalhar no reino de Deus. Já se distanciaram das sociedades internas, não querem mais saber de UMP, de UPA, UCP, de SAF, nem de encontro de homens. Eles querem apenas viver uma vida superficialmente religiosa, que apenas vir à igreja em alguns momentos da sua vida é essencial. Mas isso, meus irmãos, é uma apatia que vem sobre a igreja no dia de hoje. Vem sobre mim, vem sobre você, vem sobre todos nós, e nós precisamos driblar isso, nós precisamos estar conscientes do nosso serviço no reino de Deus, nós precisamos resgatar aquilo que nós estamos perdendo aos poucos, com esse mundo totalmente que nos ludibria totalmente para nos distanciar das coisas pertinentes ao reino de Deus. Amados, isto é importante porque desde os primórdios a nossa fé é atacada constantemente e é preciso viver nesse mundo pela fé. Principalmente nos dias de hoje, quando as circunstâncias elas vão começando a oprimir a igreja de Cristo. As notícias que nós ouvimos são tristes. Esses dias atrás eu ouvi de que há um projeto de que não se pode mais dizer Deus te abençoe na escola. Olha só o absurdo. Estão querendo fechar a boca dos cristãos, querendo tirar Deus de todos os cantos, inclusive de dentro da própria igreja. E nós estamos acomodados. Nós estamos com os nossos corações fechados. Nós estamos perdendo aquela alegria de servir ao Senhor. Quem esteve aqui no final de semana passado e ouviu atentamente a palavra de Deus que foi pregada pelo nosso irmão Robson Grangeiro, que falou sobre Barnabé no sábado e depois falou sobre Estevão no domingo, homens cheios do Espírito Santo, um trabalhado para missões, outro trabalhado para a igreja. Meus irmãos, que coisa maravilhosa foi aquela palavra dita aos nossos corações. E às vezes nós ficamos até mesmo apáticos diante de uma mensagem tremenda como foi aquela que chega ao nosso coração, voltamos para casa, mas como se nada tivesse acontecido, nada move-se em nós, Deus fala e os nossos ouvidos continuam assim, não os nossos ouvidos, porque nós conseguimos ouvir, mas o nosso coração ainda continua empedernido, continua empedrado, não permitido com que as verdades elas se aprofundam no nosso coração e nos trazem de volta ao sentido de sermos servos que realmente servam ao Senhor. E quais são, né, essas consciências, esses pontos que nós gostaríamos de trabalhar sobre os servos conscientes no serviço do reino? Primeiro deles, meus irmãos, é a convicção de sua fé. Se você não tiver convicção de que Jesus é o seu Senhor, você não trabalha no reino de Deus. Se você não tiver convicção de que Jesus um dia mudou a sua história, de que Ele entrou no seu coração, fez morada através do Espírito Santo e dirige a sua vida, você não vai servir o reino de Deus. A primeira consciência que nós temos que ter é de que fomos transformados pela graça de Cristo. Hoje foi muito emocionante, começamos a classe de catecúmenos, começamos com 7 alunos, 3 faltaram, mas nós estamos com a base de 10 alunos na nossa classe de catecúmenos. Precisamos até trocar a sala com os adolescentes aqui, justamente porque na minha sala não está mais cabendo o número de pessoas. Mas, meus irmãos, é tão lindo você ver as pessoas descobrindo Jesus e
tomando uma decisão por Jesus, onde elas entregam a sua vida ao Senhor e Salvador, dizendo ao Senhor: eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu quero agora fazer parte do teu reino, eu quero ser chamado teu filho, tua filha, eu quero receber agora a porção do teu Espírito na minha vida, para poder seguir firme, combatendo o bom combate, que me está sendo agora dado pelo Espírito Santo. Eu quero me sentir lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero compreender aquilo que Cristo, aliás, eu compreendo o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Ele, tendo um amor por mim, Ele veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, e pelo seu Espírito Santo tocou o meu coração de tal forma, que me despertou desse charco de pecado, e me fez enxergar o seu reino, o seu amor por mim, quando eu olhei para a cruz, e vi que Ele morreu, não por Ele, mas Ele morreu por mim, o justo pelos injustos, aquele inocente pelos culpados. Ele morreu e Ele levou o meu pecado sobre si. E levando o meu pecado sobre si, Ele me concede a vida eterna. E me concedendo a vida eterna, eu tenho agora a segurança de que, se morrer hoje, eu irei para o céu. Amados, como é gostoso você ver pessoas tomando essa decisão, orando, e às vezes com lágrimas nos olhos, entendendo o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por elas. E às vezes que nós já um dia, outrora, tivemos essa experiência marcante, hoje nós estamos um tanto quanto indiferentes. O que Cristo fez por mim na cruz do Calvário me move a trabalhar no seu reino. Não é pelos apelos pastorais, não é pelos apelos do conselho, não é pelo apelo de um irmão, de uma irmã, que eu vou trabalhar no reino de Deus. É pela minha consciência plena de que um dia Jesus morreu por mim, de braços abertos, e eu me encontro de braços fechados para trabalhar no seu reino, para dedicar a minha vida, parte dela, a serviço do Deus eterno, de poder estar na sua igreja, participando de alguma coisa, pregando o Evangelho às pessoas que estão ao meu lado, dentro da escola onde eu estudo, na faculdade, ou então lá no trabalho, ou então no seio da minha casa, entre os meus vizinhos. Eu preciso pregar o Evangelho e minha boca fica fechada, eu não estou trabalhando no reino de Deus. Então a minha pergunta é: onde está a sua consciência de que um dia você foi salvo e remido por Cristo Jesus? Porque se você não trabalha, uma marca de quem trabalha no reino de Deus é justamente a sua dedicação. Quando nós folheamos a palavra de Deus, nós chegamos a esse texto de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo diz assim: eu não considero, o versículo 24 do capítulo 20, ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. E o que mais? O ministério que recebi do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para fazer o quê? Para testemunhar do Evangelho da graça. Eu pergunto para você, para testemunhar do Evangelho da graça, você tem que ser pastor, você tem que ser presbítero, você tem que ser diácono, você tem que fazer um curso de teologia? Não! Para testemunhar o Evangelho da graça, você tem que ter passado por uma conversão real. Caso contrário, você se engana dentro da igreja, e o inferno está de boca aberta para recebê-lo. Precisa ser despertada a igreja no dia de hoje. Amados, primeiramente é conhecer a Cristo, não como um fato do passado, mas um fator
fator transformador da minha história no presente. É preciso isto. Isto Paulo versa em todo o texto. Não se trata de um conto, de uma lenda. Jesus não é uma lenda, Jesus não é um conto, Jesus não é uma figura qualquer. Jesus é o Filho do Deus vivo e verdadeiro, real. Ele que veio a este mundo para extirpar o pecado daqueles a quem Ele escolheu, para levá-los à glória eterna, e quiçá seja você uma dessas pessoas. Não se trata então de um conto, queridos, como muitos querem, como muitas pessoas tentam dizer por aí, mas de verdades absolutas, pregadas por Ele próprio. Esse Jesus é o Jesus transformador. Ele veio nesse corpo, tomou a forma de um homem, foi humilhado, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, transformou vidas, transforma o coração da pessoa que o recebe. Sim, Jesus transforma o coração de todo aquele que o recebe. Transformou o coração de Paulo no caminho de Damasco, que passou por esta profunda transformação, que o tornou um exímio pregador de Cristo, o transformador. É uma experiência. A fé salvadora é algo experiencial. A convicção não apenas se baseia numa experiência mística ocorrida no passado, mas que vive no presente as experiências renovadoras com Cristo todos os dias da sua vida. Sim, a nossa fé é uma fé viva, que vive diariamente. Tem gente, meus irmãos, que aceitou Jesus, mas ficou lá no passado. A sua vida hoje não reflete nada de Deus. A palavra de Deus, ela não consegue ouvir mais. Aliás, ela nem folheia, ou então ela nem abre o seu computador, o seu celular, para ler um texto da palavra do Senhor. Ela não deixa Deus falar com ela. Ela sim gosta de falar com Deus, gosta de colocar diante de Deus as suas necessidades, gosta de colocar diante de Deus os seus anseios, gosta de colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos, gosta de colocar diante de Deus as suas dificuldades para que Deus ajude, mas ela não gosta de ouvir a palavra de Deus. Ela não gosta de folhear a Bíblia. Ela não gosta de ler a palavra do Senhor, e isso, meus irmãos, precisa mudar, porque é a palavra de Deus que santifica, é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é mais cortante como espada de dois gumes, que chega a dividir a nossa medula. É algo... A palavra de Deus, ela fala profundamente ao coração, não é apenas um livro qualquer como outro, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus inerrante, é a palavra de Deus suficiente, é a palavra de Deus. Não existe outro livro que se compare com a Bíblia, porque a Bíblia foram homens santos escolhidos por Deus que escreveram os textos que Deus assim colocou no seu coração. E ela permanece até hoje, por mais que o homem tente derrubar, por mais que o homem tente queimá-la, extirpá-la da face da terra, a Bíblia ainda continua sendo um livro vivo. Foi o pastor Robson Grangeiro que falou sobre o irmão André, aquele que distribuía Bíblias na cortina de ferro. Quando ele chegava e enchia o seu carro de Bíblias. Ele enchia, e era proibido passar por lá. Quem passasse com Bíblia tinha que ser preso. E ele, antes de passar a fronteira, ele olhava, e as Bíblias estavam ali, não estavam escondidas não. Ele passava lá, os homens olhavam, às vezes Deus cegava aqueles guardas para que não vissem a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro vivo. Não é um livro igual o Paulo Coelho,
não é um livro igual algum outro filósofo dos dias de hoje. Ela é o livro santo no qual nós devemos estribar o nosso coração e viver assim para a honra e glória do Senhor. É através dessa palavra que nós vamos ter experiências renovadoras com Cristo, que nos levarão como cristão a nos conduzir diligentemente no seio da igreja e da sociedade onde nós estamos inseridos. Dá uma olhadinha no versículo 18 desse texto, no capítulo 20, diz assim o versículo 18: e quando me encontraram com ele, disse-lhes, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. A minha conduta é ilibada. Aquele que tem a fé no Senhor e Salvador Jesus tem a sua conduta ilibada. Não estou dizendo que ele não peque, peca sim, peca, mas a sua vida é uma vida onde que ele busca sempre o perdão de Cristo e procura viver uma vida ilibada. É essa experiência que nós temos, é isso que Paulo está dizendo. Eu me conduzi, eu me comportei muito bem diante de vocês. Paulo provava da experiência do estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, dita por Jesus, que o animava e também nos anima a trabalhar diligentemente no reino de Deus. Meus irmãos, nós queremos ter a presença de Jesus do nosso lado, mas não queremos fazer nada no reino de Deus. Isso está errado. Quem é crente tem que trabalhar, quem é crente tem que arregaçar as mangas, não ficar vendo os defeitos, porque quando você não trabalha na igreja, você vê os defeitos dos outros. Isso é uma verdade. Uma vez um pastor, há muitos anos atrás, ele estava numa igreja e chegaram algumas senhoras para ele, aliás, chegou alguns homens para ele e falou assim, olha pastor, o senhor tem que pedir para sua esposa fechar mais um pouco a abertura da saia dela. Ele falou assim, meus irmãos, quem trabalha no reino de Deus não tem tempo para ficar vendo essas coisas. Nós ficamos vendo picuinhas dentro da igreja, e às vezes essas picuinhas vão acabando com a igreja, vão destroçando, falando disso, está fazendo isso daqui, você está gostando daquilo que está sendo feito, você não está gostando, o que você acha disso, o que você acha daquilo, para com picuinhas, trabalha no reino de Deus, ajuda a igreja a crescer. Hoje mesmo o presbítero Antônio falou assim, olha, eu estou precisando de gente para trabalhar junto com as crianças à noite, eu não tenho, está faltando pessoas, algumas pessoas que eu tenho falado, tentado abordar para ver se gostariam de ajudar, elas declinam, não querem trabalhar. Irmãos, nós precisamos de pessoas que venham e trabalham. Se você tem disponibilidade para fazer isso, por que você não se apresenta e fala assim, pastor, eu quero ajudar o presbítero Tunico no departamento infantil, à noite na igreja, no culto infantil da noite da igreja, eu posso me dispor a ensinar as crianças, a fazer um culto com elas ali. Amados, nós estamos precisando de pessoas, e nós temos muitas pessoas de braços cruzados na igreja, que são servos do Senhor, mas que não estão conscientes do seu trabalho no reino de Deus. Para de fofocar, para de falar mal dos outros irmãos da igreja, da liderança da igreja, pegue no batente, põe a sua mão no arado, não fica olhando para trás, vamos trabalhar, porque o reino, igreja, se resume em reino de Deus, e reino de Deus nós temos que trabalhar, e não ficar olhando para os problemas e criando picuinhas dentro da igreja. Meus irmãos, foi essa dinâmica de fé, essa convicção plena de Cristo atuando eficazmente ao seu lado, que levou Paulo a batalhar com todas as suas forças no reino de Deus, a ponto de dizer, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos que ter uma conscientização das dificuldades no serviço do reino. Esse texto, meus irmãos, nos apresenta justamente essas dificuldades que nós atravessamos. E esse discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso, aos quais se encontrava em Mileto, o apóstolo destaca as dificuldades que se levantariam, bem como as dele mesmo, aos quais enfrentava. Se você observar aí o versículo 19 até o 23, leia comigo, diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade. Olha só, ele começa: lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Cadeias e tribulações. Meus irmãos, este era o preço a ser pago por Paulo. Conforme o texto de Atos 9,16, onde diz assim, onde Deus disse a Ananias: pois eu lhe mostrarei, em relação a Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E as palavras de Paulo não são desanimadoras aqui, meus irmãos. Contudo, para certificá-los, ou certificar aqueles presbíteros, que é uma realidade, é um fato que haveria de ocorrer mais cedo ou mais tarde, mas que ocorreria. Haveremos de passar tribulações. Igreja, prepare-se para as tribulações. Igreja, prepare-se para as perseguições. Igreja, prepare, porque vão testar a sua fé, vão dizer a você, se você não abandonar a fé, você morre. Amados, quando o apóstolo escreve aos Filipenses, ele refere-se às dificuldades não como uma desgraça na vida do crente, mas pelo contrário, como graça. Lá no capítulo 1, versículo 29, Filipenses diz assim: porque me foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Olha só, porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Muita gente acha que ser crente é simplesmente curtir uma alegria de ser cristão sem problema nenhum. Quando nós somos crentes, fiéis, verdadeiros, comprometidos, conscientes do nosso serviço no reino de Deus, nós temos que ter a consciência de que haveremos de atravessar situações periclitantes, situações embaraçosas, situações difíceis de enfrentar, reveses que vamos enfrentar. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, comparando com o capítulo 1, diz que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio, destinado a provar-nos. É verdade. No seio do reino de Deus, quando nós falamos em reino de Deus, nós falamos igreja e fora dela. Lá no seu serviço, você está representando o reino de Deus. Você pode passar por certas dificuldades, haverá fogo estranho vindo sobre a sua vida. Você já viu aqueles problemas que sobrevêm no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, nos relacionamentos? São problemas que nós não vamos deixar de ter, são fogo estranho, mas ele é destinado a provar-nos. Portanto, amados, o apóstolo Pedro diz isso, e é provável que muitos não estejam envolvidos, muitos não estejam engajados ou conscientizados do trabalho da igreja por estranhar esse fogo ardente. Eu não quero trabalhar não. Doido, o pastor pregou lá que a gente vai passar os momentos difíceis como membro da igreja. Vou trabalhar nada. Que isso? Deixa os crentes lá brigarem por mim. Eu não vou fazer isso. E se acomodam.
Por isso que eles não estão engajados com medo. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é clara. O amor a Deus lança fora o medo. O medo, queridos irmãos, é algo que o crente não pode ter. Porque se você se envergonhar do Evangelho, o Senhor vai se envergonhar de você também. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Em terceiro e último lugar, a conscientização da certeza plena da vitória. Quando um soldado não entra numa batalha, sabe que vai passar por grandes dificuldades, porém não sabe se sairá vencedor ou não. Mas já imaginou entrar numa batalha e, apesar dos grandes combates mortais, está certo de que a vitória está garantida? Isso é muito animador. Você saber que você vai ser mais que vencedor. Aliás, é isso que o que quer dizer a palavra mais que vencedor, é que antes de você chegar à linha de chegada, você já é vitorioso. Você vai ser vencedor. Por isso que é mais que vencedor. Aquele que é crente em Cristo Jesus, ele não é vencedor, ele é mais que vencedor. Porque antes de chegar ao final da sua jornada nesse mundo, ele já sabe que vai ter a glória como seu presente, acertado por Deus. Eu acho que um bichinho entrou aqui na minha garganta, né? Teria Paulo lutado em vão por algo incerto? Logicamente que não. Você tomou uma decisão para ser de Jesus, mas você acha que o seu trabalho é vão no reino de Deus? Não. Mas ninguém está vendo, pastor, eu não recebo um centavo. Mas você recebe muitas bênçãos. Embora nada soubesse o que aconteceria em sua ida para Jerusalém, a não ser que esperavam cadeias e tribulações, Paulo não considerava a vida preciosa para si mesmo, mas sim que completasse a sua carreira que recebera do Senhor Jesus, e mesmo que previsse o seu martírio, estava certo da sua vitória. Ele faz isso, as colocações no texto. Ele diz que no dia de hoje, versículo 26, eu protesto que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aí no versículo de número 29, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Meus irmãos, tem muita gente que está entrando na igreja para arrastar os irmãos para outros lados. Precisamos tomar cuidado. Embora soubesse disso, ele tinha consciência disso, de que depois da sua partida, ele estava já exortando os presbíteros de Ófis: eu vou embora, eu não vou ficar para semente, mas lembre-se que vão entrar lobos vorazes. Fique sabendo que a luta é certa. Esta consciência fez com que exortasse os líderes a cuidarem do rebanho comprado com o preço de sangue de Cristo para a peleja, pois lobos vorazes não poupariam o rebanho, assim como se levantariam homens dentro da própria igreja que com suas línguas perversas arrastariam os discípulos atrás deles por não terem a consciência plena no serviço do reino. Se você não tem a consciência plena no serviço do reino de Deus, você vai ser arrastado para fora da igreja. Você vai ser arrastado para o mundo. E tem muita gente que corria conosco e hoje acontece isso com ele. Em Roma, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo confirmava ainda mais essa certeza, mesmo na situação em que se encontrava, pois estava certo
pois estava prestes a ser decapitado por ordem do imperador Nero. Conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Para que os homens sejam motivados a trabalhar na igreja de Cristo, é preciso, meus irmãos, para que os homens sejam motivados a trabalhar na igreja de Cristo, é necessário que tenham fé na vitória que lhes espera, assegurada por Cristo Jesus. Eu quero concluir a minha prédica nessa noite. Quais as lições que podemos aplicar ao nosso coração na exposição desse texto? Ao rever os pontos fundamentais dessa prédica, nós sentiremos motivados a sermos habilidosos e eficientes trabalhadores na seara do Mestre. Podemos ser exímios em executar algo que programamos no meio da igreja em que estamos inseridos, porém, sem a consciência de uma fé convicta, fruto de uma experiência com Jesus, o fator transformador das nossas vidas, de experiências que nos renovam por meio de um fogo ardente, que nos impulsiona a uma dinâmica para batalhar com afinco pelo Evangelho da Graça e pelo conjunto doutrinário que uma vez por todas foi dado aos santos, tudo o que fazemos, ou tudo o que fizermos, será em vão, pois não há salvação em nós. Se você trabalha no reino de Deus sem consciência de que você é salvo, você está jogando o seu tempo fora. Mas se você tem consciência de que você é salvo e não trabalha no reino de Deus, você está pecando. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Conhecedores de que a jornada cristã é árdua, que nos esperam situações hostis, oriundas de um mundo vil, é que o servo, consciente desse fogo estranho que arde ao seu redor, para dissimulá-lo, não se rende, carrega sua cruz pacientemente, sabedor que Cristo está ao seu lado, não estranhando esse fogo ardente que arde em sua vida, pois não considera a sua vida preciosa diante dos desafios a serem enfrentados, inclusive a morte. Conscientes em servir no reino de Deus aqui neste mundo, temos a certeza de que no final do nosso combate, ao terminar a nossa carreira aqui nesse mundo, receberemos a imarcessível, ou seja, a coroa que não murcha, a imarcessível coroa da vida, promessa gloriosa feita a Cristo aos seus nesse mundo. Sejamos, se ainda não somos, servos conscientes no reino de Deus, o que não nos leva a esmorecer, mas antes se firmar nas eternas promessas de Jesus e trabalhar conscientes de que eu trabalho não para a igreja presbiteriana, mas para o reino de Deus. Que assim Deus nos abençoe. Amém?